Boa noite aos que estão presentes e os que estão a ver pela internet. Particularmente agradeço ao Sr. Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues ter confiado em mim e me ter convidado. Muito obrigado. Por outro lado, não posso deixar de referir o comandante António Valente. Entramos para a Força Aérea no mesmo ano. Pessoa muito distinta, um grande aviador, um homem polivalente na área da aviação, que voa desde helicópteros até os aviões da última geração. Está a fazer doutoramento também e também lhe agradeço, é por causa dele que verdadeiramente eu estou aqui. Houve um reencontro do nosso curso e isso permitiu estar aqui, porque o comandante António Valente também me recomendou e eu agradeço muito e estou muito satisfeito por voltar a falar nesta grande aventura. Foi também o nome do meu livro publicado no ano passado, da comemoração dos 100 anos. Eu não estou a fazer publicidade do livro porque acho que ele está esgotado, por isso não sei se irá haver alguma segunda edição ou não. Mas é com muito gosto que estou aqui e vou tentar, informalmente, eu não fiz um PDF, para tornar esta sessão mais amigável, nesse sentido, e informal. Depois desta citação, que eu acho muito interessante, do Alfredo Oliveira, este livro está esgotado, mas ele está todo disponível a partir da Biblioteca da Universidade de Coimbra, consegue-se. É um livro é um livro variadíssimo, com receitas, com pensamentos, etc. Eu acho esta frase muito curiosa. A segunda foto. Bom, eu começo com esta foto. Esta é uma foto histórica para a aviação militar portuguesa, porque tem algumas particularidades. É o primeiro curso de pilotos formado em Portugal e estes aviadores estão todos, com os 3 instrutores que estão sentados. Este curso é aquele que dá início à formação de pilotos em Portugal, porque a aviação militar em Portugal nasceu em 1914, pelo governo que então governava Portugal, e são escolhidos um lote de aviadores que vão para a Inglaterra, França e Estados Unidos fazer o curso de pilotagem. Entre eles foi Sacadura Cabral, esse piloto que foi do primeiro grupo e que está sentado a meio, oficial de marinha, sentado no meio de outros 2 instrutores. Eu começo por dar destaque a Sacadura Cabral porque é ele o grande pensador da viagem ao Brasil. O Sacadura Cabral tem ideia, faz o projeto, chama colaboradores para o projeto ser feito e acaba por ser ele verdadeiramente o grande motor desta viagem. Ora, Sacadura Cabral, isto é o diploma do Sacadura Cabral do curso que ele faz em França. O Sacadura Cabral foi dos aviadores que frequentou o curso em França, esteve na Escola de Aviação de Chartres, depois especializou-se em hidroaviões, era oficial da Armada, por isso todo o ramo dele da aviação foi ligado à aviação naval. Outra fotografia, esta também histórica, por 2 motivos. É uma fotografia tirada em Vila Nova da Rainha, podemos considerar a primeira grande, ainda não havia esta ideia de base aérea, mas o primeiro local onde se concentra, onde nasce a aviação portuguesa, ainda com aviadores de Marinha e do Exército, na Aeronáutica Militar. Além de ser, nós tivemos um modelo deste avião, que era um avião de instrução usado na época. Se repararem, os emblemas são circulares. Emblema este que depois irá ser, logo a seguir em Vila Nova da Rainha, já no fim de Vila Nova da Rainha, será substituído pela Cruz de Cristo, que fica finalmente o emblema dos aviões da Marinha e da Força Aérea. Mas há outro facto curioso. Aqueles hangares que estão lá atrás foram todos desmontados e estão hoje montados em Sintra. Uma das partes do Museu do Ar em Sintra, a parte mais antiga, é exatamente os hangares de Vila Nova da Rainha que foram aproveitados e que estão hoje revitalizados do ponto de vista arquitetónico, porque a museologia mais recente exige isso, mas tem esta particularidade. É das poucas fotografias em que o símbolo ainda não é a Cruz de Cristo e também a questão dos hangares históricos. Mais uma vez, Sacadura Cabral. Eu peço desculpa estar em si por Sacadura Cabral, mas verão que é a grande figura depois desta viagem. Sacadura Cabral, isto é uma foto colorida e dá para perceber como era o símbolo da aviação antes da Cruz de Cristo. O verde e o vermelho, habitual nas aviações todas, praticamente, tirando algumas exceções, todas elas a maior parte são circulares.
está Sacadura Cabral, instrutor do primeiro curso de pilotagem. Pode-se aumentar. Esta imagem, publicada na Ilustração Portuguesa, é a chegada a Lisboa em maio de 1919 de um dos aviões, os hidroaviões do Curtiss C-4 da Marinha Americana, que fez a primeira travessia do Atlântico. Assim, em linhas muito gerais, a aviação, que curiosamente a maior parte da tecnologia, se nós vemos, por exemplo, a história da guerra do Keegan, a maior parte da tecnologia é uma transferência de uma atividade militar que depois se transfere para a civil. A aviação, curiosamente, nasce como uma atividade desportiva até à Primeira Guerra Mundial, e depois da Primeira Guerra Mundial há de facto um progresso relacionado com a aviação, mas ela é essencialmente uma atividade desportiva que depois é usada de tal maneira que no início da Primeira Guerra Mundial a maior parte dos generais estrategas que tinham aquela ideia, que depois venceu, que eram as forças entrincheiradas frente a frente, achavam até meados de 1915, achavam que os aviões estavam a prejudicar o teatro de guerra. Prejudicavam, não serviam para nada, e acabava a guerra. 3 anos depois o avião transformou-se num objeto notável a vários níveis. Terminada a guerra, começa a corrida do Atlântico Norte. A corrida comercial, havia interesses comerciais, a aviação queria fazer queria ligar os dois continentes, e há aqui um papel muito importante de que um dos jornais acabam por ter uma ação muito interessante. Um deles é o Daily Mail, que lança um lote de desafios com prémios elevadíssimos. Estamos a falar de prémios de 10 mil libras na época, a quem atravessasse, por exemplo, primeiro o Atlântico Norte, mas também fez outros desafios, como viagens para a Austrália, viagens à Índia, por aí fora. Os americanos entraram nessa corrida, mas disseram à partida que não estavam para conquistar o prémio. Estavam para a Marinha Americana ter prestígio, os Estados Unidos terem prestígio, mas prescindiam do prémio, que depois foi ganho por outros aviadores, pelos aviadores ingleses. Este hidroavião, que fazia parte de um grupo de outros hidroaviões que ficaram pelo caminho, só este é que chegou a Lisboa, termina a viagem, e depois ele continua a viagem e vai até o sul da Inglaterra, que era aí que era o seu destino final. Sacadura Cabral, que na altura já era o diretor da aviação naval, naturalmente o homem informado estava ao corrente do que estaria a acontecer na aviação, e esta chegada a Lisboa é um dos grandes estímulos que o leva a fazer um requerimento ao Ministro da Marinha a propor uma travessia do Atlântico Sul. Ele justifica-se ao jornalista Ribeiro Colasso, na altura, dizendo que se nós fomos com as caravelas ao Brasil, era a altura de irmos também agora de avião ao Brasil. Naturalmente, o interesse de Portugal seria o Atlântico Sul, não entrarmos na corrida do Atlântico Norte, até porque temos uma particularidade, não tínhamos indústria aeronáutica, e curiosamente esta viagem, depois veremos mais para a frente, tem uma componente tecnológica muito interessante, acaba por nos colocar na história da aviação um país que não teve indústria aeronáutica significativa. Então, esta viagem que o estimula, ou que lhe dá pelo menos força na ideia que tinha, aqui é uma imagem dele com o comandante Rido, é o que está, o Sacadura Cabral é o que está de bigode aqui em frente, ao lado dele está o comandante da missão, o comandante Rido da Marinha Americana. Aliás, era uma tripulação mista, tinha pilotos não só da Marinha, porque a missão teve uma particularidade muito curiosa. A missão foi feita com apoio de navios ao longo de 60 milhas, que emitiam um sinal já de radiofonia, que era sintonizado por um aparelho, uma coisa muito rudimentar, também lançava sinais luminosos e fumos. Era só mesmo um empreendimento, imagine o que é desde praticamente de Nova Iorque até aos Açores, e dos Açores a Lisboa, navios de 60 milhas. Bom, mas conseguiram, é um marco de facto da aviação. Ora bem, Sacadura Cabral faz então um requerimento, justificando que era importante chegar ao Brasil para lembrar a expansão portuguesa, e é autorizado pelo Ministro da Marinha a preparar a missão. Ele elabora um projeto muito interessante, atribui um prémio, ele próprio atribui um prémio a quem conseguisse cumprir o voo em menos de 42 horas de voo,
direto, isto é, com etapas, sem ser vou de uma vez só, que não era possível. Estimula o Brasil a participar na missão, com tripulações mistas. Santos Dumont, que na altura era uma entidade no Brasil, e até uma entidade muito respeitada do ponto de vista da aviação, dá um parecer negativo. Essa viagem não tem sentido nenhum, não vale a pena fazer a viagem, e o Brasil não participou. Ficou então Sacadura Cabral sozinho. Alguns aviadores da Aeronáutica Militar tentaram também concorrer ao prémio. Ele gera uma polémica muito grande entre a aviação naval e a Aeronáutica Militar, que depois também se vai agravando com o tempo. Essa rivalidade nunca parou nesta época. E Sacadura Cabral tem também mais uma particularidade, é que ele percebeu muito bem a importância dos jornais, logo na altura, e todos os debates que faz contra aqueles que estavam contra o projeto e contra aqueles da aviação militar, que de certa maneira também estavam contra a aviação naval, ele sempre, através dos jornais, conhecia bem o diretor do SEC e do Diário de Notícias, usou sempre os jornais para as suas polémicas, e isso acabou por lhe dar uma dimensão também importante do ponto de vista da discussão da questão. Ora bem, autorizado a viagem, começou-se então a pensar no mais importante, era ter um avião. Só que em 19 não havia aviões. Era impossível ter um avião que conseguisse, mesmo com etapas, não podia ser de outra maneira, voar de Lisboa ao Brasil. Em 20 também não havia aviões capazes de o fazer. Sacadura Cabral, limitado pelo orçamento que tinha, ele sempre pensou num bimotor para a travessia, mas não teve hipótese de arranjar um bimotor. Só em 21 ele consegue, depois de visitar muitas fábricas, um acordo com a Farem, é um fabricante do avião que acabou por usar, e consegue ter um avião que já lhe daria alguma garantia para fazer as etapas que ele necessitava. Resolvida a questão do avião, em que ele está na própria fábrica e tem contactos diretos com o engenheiro Rolls, o Sacadura Cabral tinha uma ideia que era o motor do meu avião tem de ser um Rolls-Royce. E tem de ser um motor Rolls-Royce, o Rolls-Royce Eagle de 350 cavalos, 12 cilindros. Mas porquê é que eu pensava que tinha que ser isto? Porque as viagens todas que tinham sido feitas anteriormente, com este motor, tinham tido êxito. Há depois uma polémica entre ele e o comandante Ortiz Betancourt, que defendia o motor francês com mais potência, mas acaba por ser o Sacadura, que era o autor do projeto, acaba por ser a ideia de Sacadura. E vai para a fábrica e acompanha a construção do avião escolhido e acompanha, sobretudo, e induz algumas transformações com o engenheiro Rolls. Há uma correspondência muito interessante entre os dois, em que ele induz, inclusivamente, algumas transformações, e não só no motor, como também no próprio modelo. Foi feito um modelo especial para esta viagem, da fábrica. Resolvida a questão do avião, há a questão também mais complexa, que é a navegação. Uma coisa é, como os americanos fizeram, 70 milhas, o navio a emitir um sinal sonoro. Outra coisa era a nossa impossibilidade de fazer assim a viagem, era necessário fazer etapas. A primeira seria planeada, seria chegar de Lisboa até as Canárias, das Canárias a Cabo Verde, de Cabo Verde fazer o voo mais longo, que seria de Cabo Verde até à ilha de Fernando de Noronha, e depois de Fernando de Noronha a costa brasileira era próxima, e o resto, como foi, acabou por ser uma navegação simples. Ora, para estas etapas, todas elas acima das 7, 8 horas de voo, era muito complexo uma navegação. Não havia hipótese nenhuma, a navegação tinha que ser rigorosa. Eu, para a navegação, para o projeto de navegação, chamo ao seu grande amigo, Guy Coutinho. Eles estiveram muitos anos em África a fazer levantamentos topográficos, responsáveis no caso de Guy Coutinho, inclusive fez mais de 5 mil km a pé em África, a fazer os levantamentos, as demarcações de fronteira. Estamos naquela polémica ainda da ressaca dos ingleses com o ultimato, e viveram muitos meses acampados os dois nas suas missões geodésicas, dominavam completamente o sextante, que é um aparelho vital para se fazer levantamentos, naturalmente, e os teodolitos. No fundo, o sextante não está muito longe do teodolito. E dessa amizade nasceu um projeto de navegação entre os dois. Guy Coutinho, que era um matemático muito valoroso e também, e sobretudo, um investigador nesta área da navegação. Ele vem de uma marinha ainda em que a navegação de sextante e a navegação à vela era muito importante. Ele começa a trabalhar na adaptação do sextante de marinha,
à aviação. O sustento de marinha tem uma bolha de nível, para estabilizar, para se perceber a estabilização, mas Gago Coutinho foi mais longe. Aproveitando essa bolha e esse sistema, ele sabia que no ar, a voar, a trepidação prejudicava o balanço da bolha. Então, onde é que está verdadeiramente o grande momento inventivo do Gago Coutinho? É que ele estudou uma maneira de dar uma distância proporcional entre a distância que vai do olho à bolha, o que diminuía, em vez de ter uma bolha muito oscilante, difícil de estabilização, ele encurtou e fez uma bolha mais curta que estava proporcionalmente ao olho e ela praticamente não oscilava em relação às vibrações. É aqui que está a grande adaptação que o Gago Coutinho faz ao sustento e que não é pouco, depois veremos que o sustento acabou por ser adotado durante uns anos por outras entidades. Este é um sustento já terminado, ele depois registrou a patente, que foi comprada pelos alemães, ou melhor, ele ofereceu a patente aos alemães, que está no Museu Marinho, o sustento depois foi construído em larga escala, e os dois, enquanto o Gago Coutinho tratou da adaptação do sustento de marinha à navegação aérea, com esta particularidade, ele fez também mais coisas, sendo o navegador da viagem, fez pré-cálculos, ele sabia que ao sair de Cabo Verde, na direção de Fernando Noronha, os rumos só poderiam ser 3 ou 4, não podia ser de outro modo. Os ventos estavam calculados, porque os ventos são muito previsíveis a partir de uma certa altura nesta zona do Equador. Portanto, ele tinha os pré-cálculos feitos, ele só fazia os levantamentos e já tinha, é como se tivesse as fórmulas já feitas. Estamos a falar, apesar de tudo, de um meio aéreo que se deslocava a 140 km por hora. A viagem foi feita a 140 km por hora. Já é muito diferente do que fazer os levantamentos tranquilamente no navio. O corretor de rumos é uma invenção dos dois, que entra em linhas muito gerais, não vale a pena estar aqui a perder muito tempo no sentido porque a explicação é mais complexa. Estamos a falar de senos, cossenos e coisas mais complexas. Isto entrava em linha de conta com o rumo do avião e lançando umas bombas de fumo, via-se qual era desenhado no leme de profundidade do avião, umas linhas que marcavam os ângulos do desvio, lançava-se a bomba de fumo, olhava-se para trás e via-se o desvio, esse ângulo, misturado com o rumo, dava a intensidade do vento. Ora, é muito importante quem está a voar no avião, para manter o rumo, saber qual é a intensidade do vento, para corrigir e continuar nesse rumo. Este calculador de rumos foi inventado pelos dois, foi patenteado, mas rapidamente, depois a aviação acabou por não precisar dele. Mas para a viagem foi muito importante. Está resolvida a questão da navegação e do avião. Terminada esta questão da navegação, havia que fazer o teste do sistema. Então, em 1921, Sacadura Cabral, Gago Coutinho, o comandante Ortiz Betancourt e o francês Soubiran largam de Lisboa para o Funchal e 7 horas e 40 minutos depois amaram na Baía do Funchal. Durante a viagem foram fazendo os testes práticos dos sistemas que tinham pensado, vários lançamentos de boias de fumo para cálculo de deriva. Gago Coutinho já tinha algumas garantias que ele tinha feito alguns voos já com o seu sistema adaptado, estava confiante, correu muito bem, estava garantido, a navegação estava garantida, o avião ainda estava a acabar de construir em Inglaterra, a Sacadura regressa à Inglaterra e retoma a construção o apoio à construção do avião. Isto é a Baía do Funchal, com o Felixstowe, que é o bimotor utilizado para o voo de teste. Isto é a chegada deles. Temos aqui à frente, temos Gago Coutinho, tem o Ortiz Betancourt e Sacadura Cabral lá em cima. Um mecânico francês Soubiran, que foi um mecânico francês que foi contratado por Gago Coutinho, por Sacadura Cabral, quando foi comandante da aviação, para trabalhar em Portugal, e tem um papel muito importante na formação de pilotos e também na altura em que Sacadura Cabral deu o apoio à base francesa em Aveiro, uma base de patrulhamento marítimo que os franceses tiveram
de patrulhamento de submarinos que esteve sediado em Aveiro, que teve o apoio da Dura, e esse mecânico, o Subiran, é um dos homens que vem exatamente para essa base francesa em Aveiro. Cá está, mais uma imagem do Funchal, dos aviadores, com o teste feito, o teste correu bem. Depois, no regresso a descolarem de Porto Santo, houve um problema de ondulação, acabou por o hidroavião tocar com a asa na água, rompeu-se uma fuselagem, as bombas de fundo com a mistura da água incendiaram-se e eles acabaram por ser recuperados por um navio de marinha que estava a dar. Bom, mas a questão de fundo, a navegação funcionava, havia agora que regressar ao rio. Está formada a equipe, isto é uma fotografia curiosa. O Sacador Cabral era um fumador intenso, um grande fumador, é que de resto, quando esteve à deriva no mar, uma das preocupações dele era, por exemplo, que se acabassem os cigarros, mas lá iremos. Estava feita a equipe, embora a escolha de Gago Coutinho para ir com ele foi decidida já muito em cima da hora. O comandante Ortiz Betancourt, que acompanhou as experiências na fábrica da entrega do hidroavião, acompanhou todo o processo da construção do hidroavião, foi no voo à Madeira, julgava que era ele que seria escolhido. Isto tinha um risco, e Sacadura é um homem que vê-se pelos relatórios que deixou e por toda a metodologia, ele pensou em todos os riscos, em todas as possibilidades. É muito interessante, quem se interessar depois por este assunto, verificar tudo isso. Ele, levando o navegador, ele prescindia de um piloto. Portanto, ficava ele sozinho a pilotar. Estamos a falar numa época que os aviões tinham um voo, aquilo que podemos chamar um voo ativo, em que é preciso estar sempre a voar no avião. Isto é, não se pode largar praticamente as mãos dos comandos que acontece qualquer coisa. Ele pensou nisto, mas mesmo assim arriscou e levou o Gago Coutinho. Ortiz Betancourt, que depois foi ministro, mais tarde, ministro da Marinha, foi um aviador muito importante na história da aviação naval, ficou muito triste, escreveu sobre isto, mas aceitou naturalmente a questão hierárquica da decisão do Sacador. O Sacador era uma figura muito respeitada na Marinha. A morte de Sacador, inclusive, terá prejudicado a própria aviação naval. Escolhido o avião veio encaixotado da fábrica e foi montado em Belém, nas instalações da aviação naval, e no dia 30 de março de 1922, Sacador Cabral e Gago Coutinho preparam-se para deixar Lisboa. Já ligeiramente tarde em relação à questão dos ventos dominantes no Equador. Mas não foi possível, os vários atrasos, pequenos atrasos que se vão acumulando sempre nestas coisas, acabaram por não permitir a saída ligeiramente mais cedo. Talvez as coisas tivessem sido diferentes, mas não foi assim, e a história está aqui para lembrar a história. E cá estão, no dia da partida, eles saíram muito cedo de Lisboa, descolaram dali de Belém, onde está hoje, próximo da Torre de Belém, onde está aquela doca de barcos de turismo. Levaram chocolate, uma garrafa de vinho do Porto Ramos Pinto, bolachas, água, e não levaram rádio. Os rádios nesta altura eram muito pesados, até prescindiram de comunicações. Eram estes, foi a alimentação deles durante toda a viagem. E uma edição dos Lusíadas do século XVIII para entregar no gabinete de leitura do Rio de Janeiro. Sai então, como eu vos disse, no dia 30 de março de 22. Aqui está mais uma fotografia deles, já dentro, antes de descerem a rampa, o Gago Coutinho à frente, atrás o navegador, o Sacador Cabral. Aqui mais uma imagem. A descida da rampa para entrar na água na doca. Uma fotografia deles arrumarem na direção da outra banda para depois alinharem, para descolarem na direção do Montijo. A fotografia do Garcês. Este Garcês é um fotógrafo muito curioso. Ele, além de outras fotografias que iremos ver, é também um dos grandes fotógrafos que acompanham o corpo expedicionário português que está na Primeira Guerra Mundial e tem um trabalho notável das trincheiras com os soldados portugueses. É um trabalho que eu também recomendo para quem estiver interessado
Há muita coisa na internet do trabalho do Garcês, que depois, inclusivamente, embarca e vai até Fernando Noronha. Esta é a fotografia mais famosa do Garcês, com a Torre de Belém ao fundo, que dá depois origem a esta preciosidade que todos nós conhecemos, ou grande parte de nós conhece, que é a nota de 20 escudos, a fotografia a partir da imagem que o Garcês fez com a Torre de Belém ao fundo. Bom, então, na fábrica, como Portugal tinha comprado para a Marinha 5 modelos Fairey de série normalíssima, o secador Cabral consegue que lhe fabriquem um modelo especial, com mais autonomia, mais envergadura, flutuadores maiores, combustível e nos flutuadores também, e então são estas as características do primeiro avião, do avião que sai de Lisboa até o acidente que depois iremos ver. Em linhas gerais, comprimento, envergadura, altura, razão de subida, uma autonomia de 2.414 km, uma velocidade máxima 150, e cá está o motor, que era o motor preferido do Sacadura Cabral. Os aviadores não tinham comunicação entre si. Além de não terem nenhuma possibilidade de comunicar em caso de emergência, não se relacionavam-se um com o outro por caderno de recados. O que torna tudo ainda muito mais complexo, nomeadamente em situação, uma coisa é tranquilamente ir trocando um recado X em X tempo com tranquilidade. Outra coisa é em navegação rigorosíssima, com muita atenção, e ela depois até foi precisa, quando tiver uma emergência complicada, trocarem recadinhos, que eram um caderno de recados. Nós temos esses recados, esses cadernos todos são todos em arquivo, o Arquivo de Marinha e o Museu do Ar também tem. Tudo isto ainda era muito mais rudimentar para quem está num voo em que, passado 20 minutos, deixa-se de ver terra. Portanto, eles saíram de Lisboa, Bugio, se descolaram à volta das 7 da manhã, meia hora depois foram quase 9 horas até às Canárias, praticamente deixaram de ver terra e era preciso encontrar umas ilhas no meio do mar. Esta é, em linhas gerais, depois havemos de voltar aqui à imagem, em linhas gerais o percurso: Lisboa, Canárias, Cabo Verde, Fernando Noronha, e depois a descida pela costa brasileira. É foi este o panorama geral da viagem. Ora bem, então, até às Canárias, as coisas foram mais ou menos bem. Mais ou menos porquê? Porque Sacadura começa a perceber-se que o avião estava a gastar mais do que aquilo que ele tinha experimentado na fábrica. Estava com mais 2 galões hora e isso poderia comprometer a viagem. Ficou preocupado e depois confirma quando deixa as Canárias rumo a Cabo Verde. O avião estava a gastar. Agora tinha que tomar uma decisão, que era a decisão mais difícil que tomou. De Cabo Verde até à ilha de Fernando Noronha, eles tinham planeado um voo com mais de 16 horas, seria um voo direto. A grande parte de noite, daí o Gaco tinha que ter também iluminado o sextante, arranjou um sistema para iluminar o sextante. E ele percebeu, com o motor a gastar como estava, muito diferente do que tinha experimentado na fábrica, ele não conseguia chegar a Fernando Noronha. Bom, não chegando a Fernando Noronha, ele ponderou: vamos fazer o seguinte, saímos de Cabo Verde, vamos abastecer a meio, ao pé dos Penedos de São Pedro e São Paulo, que são estas pedras que estão no meio do Atlântico. São os pontos minúsculos onde estava à espera deles o cruzador República. Isto depois de 11 horas de voo, encontrar estas pedrinhas no meio. Aqui se pode provar como o rigor da navegação desenhada por Sacadura Cabral, por Gacotinha, é notável. Bom, o República espera ao largo dos Penedos que eles amarassem para abastecer e para depois continuarem dali até Fernando Noronha. Tudo combinado, tudo como estava previsto. Na amaragem, o tempo era imprevisível, naturalmente. Estamos a falar do mar aberto no meio do Atlântico. Mais uma vez, uma onda embrulha o hidroavião embrulha-se, eles acabam por ter um acidente, não tiveram consequências físicas, foram imediatamente recuperados
pelos marinheiros do Cruzador República e foram levados para a ilha de barco, para a ilha de Fernando de Noronha. Agora tinha-se a questão. E lá se foi o avião, que era um avião especial, com mais autonomia, por aí fora, feito de propósito para a viagem. Na ilha de Fernando de Noronha, colocam a questão ao governo. Continuamos ou não continuamos? Portugal vivia naquela altura talvez o momento mais dramático da República. Tinha sido assassinado no ano anterior o Primeiro-Ministro. Foram assassinados por forças radicais, basicamente muitos deles ligados a uma corrente anarquista que estava a ganhar força, militares da GNR e de Marinha também. O Primeiro-Ministro era chamado a Noite Sangrenta, de 1921, o Primeiro-Ministro foi assassinado, foram assassinados 2 oficiais da Armada que até tinham tido um papel muito importante na República, e a instabilidade era total. Mas esta viagem acabou por entusiasmar tanto as pessoas, e porque os jornais também deram uma grande dimensão à viagem. O Século e a Notícias estavam insistentemente a publicar notícias. Não foi possível dizer que não. E lá foi um avião embarcado, desmontado, agora de série, já não um avião especial, que aquele modelo era único. Lá foi um avião para Fernando de Noronha, onde os aviadores estavam à espera. Bom, nesse avião seguiu também uma equipe de cinema, que depois, e mais uma vez o fotógrafo Crescer, a equipe de cinema acabou por fazer, da Invicta Filmes, acabou por fazer um documentário muito interessante, que está hoje na Cinemateca, e depois, no fim da viagem, esteve praticamente um ano no Coliseu dos Recreios, como um dos filmes que passava lá e que teve muito público, que era exatamente o documentário e estas imagens dos pilotos a prepararem-se para sair de Fernando de Noronha. E é um filme muito interessante. Eu penso que ele está também disponível no site da Cinemateca. O avião é desembarcado em Fernando de Noronha, foi a bordo do navio brasileiro que ofereceu o transporte, da Lloyd, o Bagé, da Lloyd. E Sacadura e Gacoutinho decidem, bom, nós fizemos este percurso daqui dos Penedos até à ilha de Fernando de Noronha, agora será justo voltar atrás, sobrevoar a ilha de Fernando de Noronha e recomeçar a viagem. Era aquilo que eles entenderam fazer. E assim fizeram. O avião chega a Fernando de Noronha, fazem as experiências todas, está em condições, descolam a Fernando de Noronha, voltam para trás para sobrevoar os Penedos, para recomeçar a viagem no ponto onde ficaram. Assim fazem, saem à beira da manhã. No regresso, 2 horas depois de terem sobrevoado os Penedos, já no regresso a Fernando de Noronha, uma falha de motor, o motor começa a perder potência e acabam por ter de amarar de emergência. A amaragem correu bem, não teve problemas maiores, e entre as 3 da tarde e a meia-noite ficaram à deriva. Ainda tentaram o Gacoutinho sabia bem onde é que estava, ele tomou nota do ponto onde ficou, percebeu bem onde é que estava, ainda tentaram pôr um motor em marcha que recomeça a trabalhar, mas só lhes deu para retificar, porque eles sabiam que estavam próximo de uma linha de navegação marítima, ainda deu possibilidade de recuperar um pouco uma linha veremos mais segura para uma navegação, mas passado uns tempos também o motor falhou. O motor pode fazer rolar na água só. Perante isto, ficaram à deriva, cercado de tubarões, o Sacadura Cabral, segundo conta Gacoutinho, sempre calado, praticamente não disse uma palavra, tranquilamente a fumar, só se referiu que bastou ficar sem tabaco, que era uma coisa que o preocupava na altura. Já com pouca esperança, e vamos ver porquê, com pouca esperança, perto da meia-noite, avistam umas luzes ao fundo. Com a pistola de sinais, disparam um sinal, e 1 hora depois tem ao pé deles um navio cargueiro que trazia carvão de Cardiff para o Brasil, e são recuperados. O comandante do navio, o comandante Tamlin, este é o avião a caminho, a bordo do Bagé, é o segundo avião a caminho de Fernando de Noronha. Com os aviadores perdidos, o comandante
comandante do Cruzador República, faz um aviso geral de navegação, está perdido um hidroavião na linha de navegação entre os Penedos e Fernando Noronha. Este aviso é transmitido via rádio e este aviso acabou por ter alguma importância, como vos vou contar. Este é o comandante Temlin. O comandante Temlin era o comandante do cargueiro que ia a caminho do Brasil. Ele recebeu a nota de emergência mandada pela República, ele próprio foi para o comando, foi para a ponte e esteve toda a noite na busca, na direção que se supunha estarem os aviadores. Recolhe Gago Coutinho e Sacadura Cabral e escreve no seu relatório que, julgo que sabe, mas a Marinha tem esta tradição, o comandante do navio todos os dias faz um diário de bordo. Não é tanto os estados de alma, naturalmente, que isso não tem importância para a história do navio, mas faz um reporte do que é o diário do navio. E ele escreve que recuperei os aviadores tal e tal, encontrei-os muito fatigados, talvez já não resistissem muito mais tempo. Estamos a falar, além do stress da situação, estiveram à deriva mais de 6 horas. O Temlin, isto é um telegrama de agradecimento de Sacadura ao Temlin. Eu já falo neste, mas deixa-me só. O Temlin acabou por manter uma relação muito próxima com o Gago Coutinho. Isto passou-se na noite de 11 de maio de 22. Eles mantiveram sempre uma relação muito intensa, os dois, escreviam-se sempre, etc. E muitas das cartas, curiosamente, a família ofereceu-as ao Museu do Ar, e estão hoje no Museu do Ar, as cartas trocadas entre o comandante Temlin e Gago Coutinho. Voltaram então de novo para Fernando Noronha. A viagem continua ou não continua? Mais uma vez a pressão popular, sim senhor, a viagem continua, e vai o terceiro avião de barco, desta vez no navio. Isto são ilustrações da ilustração portuguesa. Mais uma vez vai outro hidroavião, aqui está ele, o 17, depois vai mudar de nome, já veremos, vai no Carvalho da Luz. Isto é chegar a Fernando Noronha, a ser desembarcado em Fernando Noronha. Cá está ele. E cá está Fernando Noronha, o ponto cá embaixo, o ponto onde são recuperados, e depois é uma viagem tranquila. A partir daqui, eles descolaram de Fernando Noronha, foram para o Brasil, e depois é uma viagem triunfal, com muitas recepções ao longo de toda a viagem até ao Rio de Janeiro, onde chegam aqui estão algumas imagens da chegada ao Rio de Janeiro. O Gago Coutinho deu uma salva de 21 tiros por sinais, içaram a bandeira portuguesa e brasileira, e foi de facto uma festa. Finalmente o Faro chegou ao seu destino. Mais uma imagem da chegada ao Rio de Janeiro. A Cruz de Cristo, já o símbolo da Cruz de Cristo, que em 16 foi logo substituída a circular pela Cruz de Cristo. Os dois aviadores, está uma belíssima fotografia também do Garcês, os dois aviadores no Rio de Janeiro. Mais uma vez, Sacadura Cabral e Gago Coutinho. E agora aqui, o Santa Cruz, batismo. O avião era o Faro 17, no série da Marinha. A mulher do Presidente do Brasil sugeriu que o avião fosse batizado com o nome de Santa Cruz. Fez-se uma grande festa e acabou por se aceitar a sugestão. Estas são as imagens do Santa Cruz. Santa Cruzense, que isto é um postal dos muitos que saíram. Houve há muita propaganda da época, muito interessante. Postais, gravuras, há uma coleção de postais muito interessante que conta a história toda. Bom, esta é em linhas gerais, o percurso das horas das viagens. Foram feitas tenho que mudar de óculos, isto está para vir ao perto. 4.257 milhas em 62 horas e 26 minutos, a uma velocidade média de 72,5 milhas náuticas por hora. Este foi o traçado do voo com as várias etapas. As últimas praticamente não têm grande história, porque foi a descida tranquila até ao Rio de Janeiro. Isto, para quem está em 1922
a navegar sem nada à vista, prova exatamente a eficácia da navegação. Portanto, todo este tempo foi feito no ar, sem terra à vista, o que tira qualquer capacidade de tomar decisões, se voltar para um lado ou para o outro, só mesmo confiando no sextante, navegação rigorosa, a fazer cálculos constantemente. Uma navegação com o sextante a bordo do avião exige constantes cálculos. Bom, temos aqui uma cigarreira. Esta cigarreira foi feita no Univos do Porto, da Grande Escola do Porto, que foi oferecida ao comandante Temlin. Tem o percurso da viagem. No ponto onde eles foram recuperados está um diamante, que marca o sítio onde foram recuperados, e também uma fosforeira em ouro. Esta fosforeira e esta cigarreira acabaram por chegar ao Museu do Ar. A família fez comunicou-nos, apareceu lá um dia no museu e fez uma proposta de um preço. O preço era completamente acessível e nós comprámos a cigarreira do comandante, que foi para o comandante Temlin, que é uma belíssima peça, que assinala exatamente a recuperação e o dia em que foi, e que ele usou sempre. A família diz que o comandante Temlin usava sempre esta cigarreira. Cá está. Sempre em 11 de maio, Sacadura Cabral escrevia ao comandante Temlin. O Gá Coutinho escreveu ao comandante Temlin, que depois também lhe respondia. Foi a data em que foram recuperados. Sacadura Cabral, como morreu muito mais cedo, acabou por não chegou a ter este ritual. Esta é uma das cartas em que o Gá Coutinho relembra o momento em que foram recuperados e sempre muito grato por isso. Cá está uma fotografia já almirante, que depois foi promovido por distinção almirante, já com uma dedicatória ao comandante Temlin. Também nos chegou, agora depois da morte do comandante Temlin. O comandante Temlin morreu há uns 12 anos, talvez. Esta cigarreira tem uma particularidade. Sabe-se pouco da vida afetiva. É possível tirar a barra? Não. Sabe-se pouco da vida afetiva de tanto Sacadura Cabral como Gá Coutinho. No entanto, há uma pessoa muito próxima de Sacadura Cabral, que é Mercedes Blasco, que mais vezes Sacadura Cabral foi visto. Isto não quer dizer nada, só quer dizer isto, como é óbvio, não é? E que também lhe oferece uma cigarreira muito bonita em prata, que está hoje no Museu de Marinho. Esta peça está no Museu de Marinho. Portanto, para um grande fumador, grandes cigarreiras. Sacadura Cabral. Sacadura Cabral desapareceu no Mar do Norte em 1924, 2 anos depois da viagem. Tinha ido à Holanda buscar um avião. Ele tinha um projeto que era dar a volta ao mundo, já tinha um projeto todo planeado, dar a volta ao mundo a partir da direção que levou Pedro Álvares Cabral, na direção do Brasil. Do ponto de vista aeronáutico, não era o mais aconselhável. Estamos aqui a falar numa ida contra os ventos, mas ele queria manter esse simbólico da expansão. Estava tudo planeado. Ele foi à Holanda buscar um avião, um dos aviões que queria usar na viagem, porque a viagem precisava de vários aviões em vários sítios. E num desses voos, ele ainda trouxe um deles. Há outra tripulação que ainda traz outro avião. Mas ele acaba por desaparecer num desses voos, acaba de desaparecer no Mar do Norte. Apareceram algumas partes do flutuador numa praia de Ostende, que é o flutuador de um Fokker T3, provavelmente era dele, e desapareceu. Nunca mais. Não apareceu. Os corpos não apareceram, nem dele, nem do mecânico, do cabo mecânico Pinto Correia, e ali ficou Sacadura Cabral e o seu projeto e a sua obra, e talvez, de certa maneira, uma outra visão da aviação naval. O Sacadura Cabral defendia uma marinha rápida, com aviação, pequenos navios, tinha uma ideia estratégica sobre a marinha completamente diferente, e o que é certo é que depois a marinha teve sempre dificuldade em manter a sua componente naval, que acaba depois por se extinguir quando a aeronáutica militar se junta à aviação naval e aparece a Força Aérea em 52. Fernando Pessoa dedica-lhe este poema, a Sacadura Cabral, na revista Atena, número 3. Um belíssimo poema de Pessoa.
Cá está o Santa Cruz. O Santa Cruz está no Museu do Marinho. O último avião, o que fez a viagem, está no Museu. Este é uma peça do arquiteto Soares Franco, que é um monumento, o Santa Cruz é uma escala 1/4, que está junto do Belém. Agora, de repente aparece, antes de umas notas finais, que eu vou ser rápido, aparece à esquerda Brito Sarmento Coelhos, à direita Brito, que é a viagem de 24 para o ano faixa leste, é um voo a Macau. Já disponível para vir cá a falar sobre este voo, é um voo interessante. Não tem a dimensão, este voo a Macau, não tem a dimensão científica do voo de Santa Cruz de Coutinho, mas é um voo muito interessante, é um dos maiores voos da história da aviação, do ponto de vista da navegação. É muito mais, é muito fácil, é uma outra coisa, é tempo, rumo, objetivo, não tem esta complexidade que teve voar entre ilhas no mar sem ter terra. A minha disponibilidade para o ano de falar do voo Macau. Pode-se aumentar. Deixe-me só aproveitar antes das notas finais. Nós temos uma literatura de viagem muito esquecida, escrita pelos próprios aviadores. As duas experiências são escritas na primeira pessoa. Alguns como magníficos diários de bordo, muitas delas esgotadas, já não sei quantos, mesmo na Alfarrabista, por exemplo, pelos céus do continente negro, ou a viagem do Diari, que tem fotografias belíssimas, é uma peça, nem a Alfarrabista Francesa, traz sempre o rumo à Índia, que é um voo que quase Black faz solitário ainda. Esta literatura está completamente esquecida. E não há nenhum sítio no lugar que não chama a atenção. Claro que eu também tenho alguma responsabilidade, porque estive no januário e podia ter evitado. Mas também nunca senti muito entusiasmo à volta desta literatura de viagem, bem escrita, uma geração que escrevia muito bem. E estes 5 livros são notáveis. Testemunho, visão do Império, visão da África na altura, etc. São livros até do ponto de vista antropológico. Agora que se fala do aeroporto, deixo uma imagem do aeroporto em 1945, o aeroporto eu consegui identificar como é fácil, é aqui o relógio, o cartão da relógio, o aeroporto é de 42, provavelmente no centenário, em 42, teremos um novo aeroporto. Deixe-me só agora, rapidamente, notas finais. O relatório da missão, que é uma peça notável, está editada. A Academia de Marinha faz um trabalho notável, a Academia de Marinha tem feito um grande trabalho. A Academia de Marinha editou um relatório do Coutinho de Sacadura, que é duas peças muito interessantes, está já classificado como património público. Isto é um interesse que protege o documento. Vale a pena lê-lo. Há muitas edições e ele não está disponível todo mundo. Agora nós podemos fazer a grande pergunta final. Então, afinal de contas, 3 aviões, 3 meses, qual é a importância desta viagem? Bom, a importância desta viagem, se eu conseguir fazer pensar, é exatamente o caráter científico da navegação. A navegação foi rigorosa, mostrou que era possível voar, fazer navegação rigorosa com o voo. E foi mais um momento da grande corrida da conquista do Atlântico Sul e do Atlântico pela aviação, e depois só nos anos 30, com a aviação aeropostal, o correio para a América do Sul, a aviação francesa da aeropostal e depois os Clippers, se tornou, começou a ganhar essa disputa. A importância é uma importância científica dos cálculos da navegação, do rigor da navegação e, sobretudo, estar nesta corrida e dizer que é possível navegar com rigor no ar. O sistema de Coutinho foi depois usado, foi comprado pelos alemães da Plata e foi usado na navegação dos o sistema criado por Coutinho, o olho e os métodos de navegação. Ele nunca quis nenhum direito de autor, depois trabalhou, o secretário Gabriel morre em 24, mas Coutinho morre em 90, já nos anos 50, transformou-se numa figura muito conhecida de Lisboa, era um boêmio, era muito amigo de nós fados, era muito conhecido, os taxistas estavam muito bem, era uma figura que se tornou muito típica na Madragoa, aliás até da casa dele na Madragoa, fazia testes
o seu sustante, fazia muita ginástica, fazia a defesa de bola até aos 80 anos, não levava-se disso, não Cristo, mas próximo. Bom, espero que tenham gostado. Foram estas linhas gerais da viagem. De qualquer forma, estou a trazer o livro. Está quase esgotado, mas não estou a ver. Foi uma citação a duas, mas não vale. Ficou o essencial desta viagem. Saber que há muitos dados na. Se alguém ler o livro e achar que é uma das coisas que eu peço um pouco, eu e os outros historiadores que trabalham, é que ninguém nos escreve a dizer, olha, isto não está correto. Isso que o senhor diz aí, pá, não custa agora. Este documento não existe. Olha, tem um documento interessantíssimo sobre esse assunto. Não, o que não acontece na historiografia francesa, conheço alguns, ou conheci alguns historiadores que trabalhavam com esta história militar francesa, era ótimo. A historiografia francesa da aviação provavelmente os franceses são os desenvolvedores da aviação, em certo sentido. Mas ninguém escreve ao Cornell como o Garcia Marques. Muito obrigado. Esse um momento de debate, onde as perguntas devem ser dadas você seja como uma batalha curta de decisão e ao mesmo tempo uma aventura. E agora, tal como a nossa extrema diz, será muito bem, as perguntas têm de ser magras de intelecto, justamente para que haja uma aventura melhor e depois da resposta do que é possível. Nossa favor. Obrigado pela brilhante propaganda da viagem de Secretaria-Geral da África, dentro de Lisboa e o Rio de Janeiro. Mas diz-me só uma coisa. Eu sei que para essa viagem, eu vou dar aqui, embora de uma forma muito ligeira, uma viagem anterior, foi a viagem de Lisboa à Madeira. Qual foi a importância dessa viagem de Lisboa ao Funchal para que no ano seguinte pudéssemos ter exatamente esta viagem muito mais, em termos técnicos, muito mais complexa que foi a de Lisboa para o Rio de Janeiro. Eu sei que a viagem de Lisboa para a Madeira também não foi fácil, dado que uns meses antes teria havido uma outra tentativa que não foi consumada. Sim, houve a tentativa que até a Roça, de certa maneira, antes os dois amigos que saíram da Amadora, saíram sem autorização e tentaram chegar em 2016, tentaram chegar ao Funchal, o Funchal estava do lado, não encontraram, testemunhas dizem que ouviram, vieram-se levar ao Funchal. Provavelmente os jornais de cá anunciaram logo que chegaram ao Funchal, os aviadores não chegaram lá. Também voltaram para trás, mais uma vez aparece um navio, desta vez um navio italiano do Salvo, e levaram o TSF, foi só que eles não levaram a rádio mundial por aí. Há um navio que escuta a emergência, eles agarraram ao lado do navio e foram recuperados. Essa viagem, essa é verdadeiramente uma aventura, porque aqui foi rumo e tempo, nós usamos lá que se vai voltar, temos calculado que estamos já 10 minutos, 3 minutos, estamos lá, não é muito. Foi rumo e tempo, não fizeram nenhuma técnica usada com o voo à Madeira é o teste, são 7 horas de teste. O militar Coutinho confirmou a eficácia do sistema e, sobretudo, a questão do lançamento das boias de madeiras livres. Eles chegam ao Funchal com a navegação garantida, isto é, o rigor que nós colocámos neste estudo garante que já ia e ganha. Nenhuma etapa. Porque sem terra, isto é meia hora que rumo ao horizonte de mar e acertar com os pneus. Acertar com os pneus é uma coisa. Nós ainda podemos o voo rápido, quando os voos chegarem ao prédio e vai em meio lança portanto, Estados Unidos
Na Irlanda, acertaram na Irlanda. Ora, até nós dois ainda acertaram na Irlanda, o pai da quer ser portanto, acertaram na Irlanda, mas acertaram nos chineses, não estavam no navio, depois abasteceram. Eles estavam com a China, não é normal. Mais alguma questão? Obrigado, parabéns pela exposição. Eu fiquei com curiosidade, bem, com várias curiosidades, mas uma mais lateral. Os cálculos eram esses que o Coutinho ficava a fazer na janela instante na metrô. Na janela, os cálculos que fazia era verificar se o sustento com a bolha em várias situações, se ele conseguia manter a bolha de nível em relação ao ar estado. Há aqui uma parte, é preciso, a navegação persistente vive numa situação muito importante. É preciso levar as tabelas do astro que se está a observar, não é apontar o sustento para o ar e uma estrela qualquer. Não, é preciso. Porque é depois a tabela do astro já tem os centros de centro. Isso é, eu sei, eu sabia, não é? Eles levaram a tabela da Lua, a tabela do Sol e depois a tabela de uma estrela importante do hemisfério sul. Os agricultores passaram para outra constelação. Deixa de haver. E essas três tabelas basicamente o sistema é uma triangulação. O observador, o horizonte, o astro, outra vez este triângulo, dá os centros do centro. Eu sei que estou a ver o Sol, com este é preciso dois colonos. A esta hora, vendo o Sol nesta posição de ângulo, vamos à tabela do Sol, às 14 horas, o Sol, 45, onde é que eu estou? E é a tabela que diz onde é que está, não é o distante. O distante está a fazer apenas o levantamento geométrico da posição do astro com o observador. É isso que depois na tabela dá o ponto. E é preciso fazer depois contas também. Para dar os valores que é preciso fazer contas. Claro, a navegação astronómica é uma navegação muito complexa e exige a preparação. Claro, 150 km por hora. Turbulência e investigações, então não estamos a falar de descansar. Mas o Coutinho, em casa, testou vários cálculos com a bolha. Ele introduziu não uma bolha, mas uma bolha proporcional à distância do olho. É isto que permite que aquilo não oscile muito. As bolhas normais do submarino, ou ver que tal a ver aqui no local, não acertar. Ele não viu outro. Era isso, foram esses cálculos que ele fez do Sol. A casa dele era assim do Sol. Podia bem, torna o Vicente ao fim. Está lá. Muito doença que foi diferente, ao nosso foi um compartista. Obrigado. Muito agradável. Eu quero dizer, confesso que estou mais maneiro do que o Vietnã. Mas sei muito bem que é a angústia da navegação. E quero dizer que às vezes a gente passa situações um bocado desagradáveis. Em alto mar, um voeiro apesar do GPS, uma pessoa às vezes sofre um bocado. E quero dizer que às vezes a comunicar em alto mar ainda não é uma navegação momentânea, que é para não perder o rumo, para não andar para ali às voltas do mar. O que eu queria aqui, queria recordar a mim próprio uma situação que vivi em Moçambique, uma situação de navegação, porque a navegação é fundamental, é fascinante, a navegação é fascinante. Porque aqui os GPS, como já disse, é completamente diferente. Mas vocês, pilotos, navegaram no rádio farol, não é? Já foi uma grande invenção. E só aqui dizer uma situação que passei, numa viagem, portanto isto é em tempo de guerra, numa viagem da Beira para Perto, num avião militar no Anápolis,
iam duas tripulações e como passageiros era só eu e um capitão do comando. Íamos sentados, um ao lado do outro, naqueles assentos de lona, e às tantas damos uma grande agitação no cockpit, e pronto, o avião começa a navegar muito por baixo, porque aqui está a diferença de navegação para Macau, que é ver terra ou não ver terra, ter uma coisa, preferências de terra ou não ter, é muito diferente, sabe? É muito mais tranquilizador navegar por cima de terra, segundo eu, é ficar à frente. E então, o avião começa a baixar e começa a rapar. E eu vejo aquela agitação da tripulação e começa o oficial que é ao meu lado: doutor, estamos a ser abordados. Esses gajos são dois, vamos aqui a rapar de isto. Eu conheço esta zona, estamos a ser abordados. Isto é uma zona terrorista do pior, estamos a ser abordados. Bom, andando, chegamos a Tete. E a primeira coisa que a tripulação fez foi sair do avião e ir beijar a terra. Muito simplesmente pelo seguinte: o rádio farol tinha avariado. Nessa altura não havia GPS ainda. O rádio farol avariou, andámos por ali à deriva de um lado para o outro, até encontrar a linha de caminho de ferro que ia para o Moatize. E então, a partir daí, é de começar a orientar e chegamos à base. Portanto, grandes angústias, estes homens realmente são autênticos heróis, e para mim o meu grande ídolo como marinheiro é o Fernão Magalhães. Muito obrigado. Não conseguia ver, era possível ter os títulos do livro, não conseguia. Não dá para aumentar. Pois o meu fecheiro também era muito pequenino já. Não, os títulos são Portugal a Macau, somente dois. Asas que naufragam, também somente dois. Estes dois ainda se conseguem, sobretudo dos alfaristas do povo, de Deus. Como a Índia, o Carlos Coelho, o Ruka faz sozinho a Índia. Ajuda isso. Também tem muitas pelos céus do continente negro, do Humberto da Cruz, ajuda isso também. Uma viagem que eu faço em África, uma viagem muito interessante. E este magnífico, a viagem do dia, às vezes, tem muitas fotografias, ou foi de feia o Gonçalo do Bar. Não é um filme, ele já se cruza com a Rafael Miano, na Indonésia, uma cadeira do lado, do lado de 17 dias, do Amsterdão na Indonésia. Mas é uma viagem curiosa, não tem grande peso na história da aviação, mas é uma viagem curiosa que ele conta do caminho, o que acontece. A ideia do ver e da observação do outro africano e asiático. É um livro, Humberto Cruz é um jogador. Depois teve problemas políticos também, passou a atividade em Major, e depois teve uma atividade de dicção conhecida, muito simples, e escreveu bastante. É um livro magnífico, com fotografias ótimas, ele e o mecânico no barco. Os só alfarrabistas, a universidade não se interessou por isto, por esta literatura de viagem. Como estou falando no início, Sim, foi aqui no Balba da Rainha, muito lá. estou aí é porque Foi o primeiro, vamos considerar a base, vamos reconhecer. Foi a primeira base da aeronáutica militar, foi Vila Nova da Rainha. É aí que se forma, há um grupo de pilotos, a aeronáutica militar formada em 14. Em 14 é aprovada a aeronáutica militar, a aviação militar, com dois ramos, um do Exército e outro da Marinha. Foi feita uma escolha dos primeiros pilotos,
os que passaram as inspeções médicas, que já eram ligeiramente rigorosas nessa altura, já havia alguma diferenciação. Uns foram para a Inglaterra, outros para a França, outros para os Estados Unidos. Sacadura Cabral é um desses primeiros pilotos que vai fazer o curso, é de Espanha para a França. E é ele que, no regresso, forma, com outros dois instrutores, a Escola de Vila Nova da Rainha, onde foi instrutor, e onde se formou o primeiro curso de pilotos em Portugal, em 1916. O local depois deixou de ser usado porque o rio entrava muito e que ficava na minha não tinha pistas, era um quadrado, devia ser usado em função da direção do vento. A pista tornou-se impraticável e mudou-se para sempre a vida. Mas foi em Vila Nova da Rainha que nasce o primeiro aeródromo militar no Cabo de Sicília, e é a primeira escola de educação militar portuguesa. E é então os agentes que começam com a cruz, em vez da cruz crista no círculo, e depois logo, em Vila Nova da Rainha, muda para a cruz crista. Mas Vila Nova da Rainha, exatamente. Aliás, está lá agora um memorial que nós fizemos lá, ainda se não tem o edifício principal de Vila Nova da Rainha, o edifício onde está já na fotografia. Está o médico, que vai a vaca, que é do médico, depois do depósito, depois vai dar a volta, e depois tá? Mais alguma questão? Não? Para a colega da minha Agradecer propriamente o que e por outro lado, para dizer que tem que voltar, nós contestamos as dúvidas e por outro lado, aquela atividade mais essencial que Deus criou no acontecimento e levou a ficar numa posição pensativa. É assim, na verdade, a história desta história. Tenho aqui para ter um homem que não bem pensava bem. Olha, impressionou-me, porque eu bisavô do Marquês do Rio Maior, do nosso amigo Javier Saldanha. Uma vez, quando um dia, na biblioteca dele, eu comecei a ver, esse homem está aí, todos estes vão dar à Casa da Moira, que dava um pensamento nacional. Tudo só aí de Portugal, que é ali no centro do Portugal. Por outro lado, há um ponto que eu também quero adiantar. Aqui tem a nossa máquina. Nós, eu vejo ter duas pistas, uma que é impressa e outra que é digital. E temos aqui um diploma que a minha igreja muito obrigado pela oportunidade que me deu. Já vou para o Vieira e para a Mata. Sabe que esta matéria ocorreu tanto no mundo que, por sua vez, até impressionou no Brasil. Porquê? Também usavam lá muita máquina. E eu, como membro nosso, nós temos 30 países na questão, muito menos. Quem ganha pode, quem ganhou o prémio, um dos prémios do tempo do ano passado, deste ano, foi uma brasileira, justamente. E há dias, estava a nossa doutoranda do Lugar do Conhecimento, estava a assistir, justamente, no Equador, um membro também, com toda a sua aquela posição de conhecimento que era necessária, e, portanto, ficamos realmente muito contentes com isso. Por outro lado, eu queria também adiantar que, neste momento, ao encerrar esta sessão, eu já disse, temos que voltar, temos que mudar e verificar outras vantagens que explicaram. Eu devo dizer que, ao encerrar esta sessão, e com aquela perspectiva da raiz da aviação entre Portugal e o Brasil. Muito por isso, e por vez,